Olá, espero que estejam bem. Me chamo Ediane Bezerra, aluna de graduação do curso de Engenharia de Materiais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, AXA. Nesta aula, explanaremos acerca da técnica de espectroscopia de fotoluminescência e essa atividade faz parte da segunda verificação de aprendizagem da cadeira de métodos de caracterização de materiais, ministrada pelo docente Vinícius Dantas de Araújo. Antes de falar da técnica propriamente dita, veremos os primeiros eventos luminescentes documentados. Então, os primeiros registros, eles são de 1000 anos antes de Cristo e tratavam sobre a luminosidade de vagalumes. Na Grécia Antiga, Aristóteles registrou observações de emissões luminosas vindas de peixes deteriorados. A luminescência de extratos vegetais em meio aquoso foi objeto de pesquisa de muitos cientistas, como Robert Boyle, Isaac Newton e Robert Hooke. A luminescência em sólidos foi descoberta acidentalmente por Vincenzo em 1603, após aquecer uma pedra, depois identificada como sulfato de bário. Ele observou que ela emitia uma luz avermelhada por um certo tempo, depois de colocada no escuro. O termo fluorescência foi inventado por Stokes em 1852, derivada da palavra fluoride. Também se faz necessária a apresentação de alguns conceitos para o melhor entendimento de como a espectroscopia de fotoluminescência funciona. Então, a luminescência é a base para essa técnica. E esse fenômeno ocorre quando o sistema atômico absorve a energia de um feixe incidente, fazendo com que os elétrons saiam de um estado fundamental para outro de maior energia. A este estado dá-se o nome de estado de excitação. O retorno desses elétrons para o nível fundamental de energia ocorre por decaimento radioativo ou não radioativo, podendo ocorrer os dois ao mesmo tempo. No processo radioativo, os elétrons que retornam ao nível fundamental emitem fótons, e a luz que é emitida fornece informações sobre os níveis de energia envolvidos. Nessa transição, que são característicos de cada elemento, e tornando o espectro uma identidade única. Quando falamos de identidade única, em relação a moléculas, isso é mais complicado, porque se estudamos um átomo só, é realmente mais fácil de se perceber essa emissão. Moléculas tendem a serem mais complexas para ser estudadas, Há dois tipos de luminescência, a fluorescência e a fosforescência. Eu explicarei com detalhes cada uma delas. O diagrama de Jablonski, ele ilustra, o que eu falei anteriormente de forma mais detalhada, e é importante perceber que a absorção ela é muito rápida, na casa de 10 a menos 15 segundos. A temperatura ambiente, a maioria das moléculas mantém-se no nível S0, que é o nível fundamental. Neste nível, a absorção de um fóton pode levar as moléculas para níveis vibracionais maiores, S1, S2, S3. Os processos subsequentes de decaimento radioativo e não radioativo, eles podem ser divididos em conversão interna, cruzamento intersistema, e fluorescência e fosforescência. A conversão interna e o cruzamento intersistema são exemplos de transições não radioativas, não emitem luz. A conversão interna, nela não há mudança de spin entre os estados energéticos envolvidos nas transições, diferentemente da conversão intersistema, onde há mudança de spin. Os estados fundamentais vibracionais de cada estado eletrônico são indicados por linhas grossas e os estados vibracionais mais altos por linhas finas. Na fluorescência, a emissão de fótons é originada pela relaxação de S1 para S0. A emissão de fluorescência ocorre a partir de S1 e não depende do comprimento de onda de excitação. O espectro de fluorescência é localizado em comprimentos de ondas maiores, com energias mais baixas, Maior comprimento de onda, menor energia, em relação ao espectro de absorção, dada a perda de energia no estado excitado.
Para cada estado que o elétron ele decai, isso significa perda de energia do S3 para o S2, para o S1, para o S0. Por isso, essa diferença de energia do estado de absorção para o de emissão. Então, pela regra de Stokes, o comprimento de onda de emissão de fluorescência deve ser maior que o da absorção. Entretanto, na maioria dos casos, o espectro de absorção se sobrepõe parcialmente ao espectro de fluorescência, ou seja, uma fração de luz é emitida em comprimento de onda menor que a luz absorvida. E poucas espécies químicas exibem fluorescência. A vitamina B2 e compostos aromáticos policíclicos, como o antraceno, são exemplos de espécies que exibem naturalmente fluorescência. Contudo, pode-se formar complexos fluorescentes em laboratórios. Os espectros de absorção são, em geral, a imagem num espelho de espectro de emissão. A fosforescência corresponde ao decaimento de um estado excitado para um estado de menor energia, né, no caso S0, a qual é proibida pela regra de spin, mas pode ser observada devido ao acoplamento spin-órbita durante esse processo, que é mais curto em relação à fluorescência. E ocorrem numerosas colisões entre as moléculas que favorecem o cruzamento intersistema e a relaxação vibracional em S0. O tempo de vida de um estado tripleto pode, nessas condições, ser longo o suficiente para se observar fosforescência em uma escala de 10 a menos 3 a 1 segundo ou mais. Os estados excitados, né, das moléculas de onde se originam esses fenômenos são classificados de acordo com as orientações de spin. Isso em relação ao elétron promovido, tá, gente? Quando a direção do spin do elétron que é promovido para um orbital de maior energia é preservada, tem-se o estado singleto, ou seja, excita, mas o spin ele não muda o sentido, né? E no estado excitado tripleto, é interessante a gente observar que o spin ele é invertido. Essa imagem ela deixa claro a diferença do estado singleto para o tripleto. E como isso acontece, para o spin ele retornar à sua forma inicial de S0, leva um pouco mais de tempo, o que explica a fosforescência demorar mais, né, do que a fluorescência. Além do que, a fluorescência, assim que eu extingo a fonte de energia, né, os elétrons eles retornam e não tem brilho. Eu extinguindo a fonte, eu também extingo o efeito de fluorescência no meu material. Então, o ponto ápice dessa aula é exatamente como medir a fotoluminescência, né? Aí a gente vê o esquema de uma configuração típica de um instrumento, né? Um medidor de fotoluminescência, onde há uma fonte, uma luz. Essa luz ela pode variar, a gente vai ver mais na frente. É um monocromador de excitação, né? Ele transmite a radiação que se excita a fotoluminescência, mas exclui ou limita a radiação do comprimento de onda de emissão, né? Fotoluminescente. Aí, em seguida, temos as amostras, né? Essas fendas são realmente para ter um controle de comprimento de onda que eu quero emitir e que eu quero deixar passar para o monocromador de emissão. Tem como ter esse controle, né? Então, esse monocromador de emissão aí, ele isola a emissão da fotoluminescência, a depender do tipo de estudo que eu estou fazendo, né? A depender da pessoa que está usando e do tipo de amostra. E aí temos o detector, né, que vai coletar as informações e enviar
para a leitura de sinal, que a pessoa que estiver, né, responsável pelo laboratório, né, vai conseguir adquirir. Então, esse aqui é um florímetro, né? Notem que no esquema parece até ser complexo, mas do lado a gente tem uma foto de um modelo portátil. Notem que é pequeno, né? O florímetro são simples e servem para análises quantitativas, né? Ele vai usar uma lâmpada fluorescente de vapor de mercúrio e, como vemos aí, duas fotomultiplicadoras. Eu não tenho o scroll do mouse para mostrar, apontar aí para vocês, mas eu espero que fique claro porque eu estou fazendo isso por um tablet. Mas vejam que tem a foto multiplicadora da amostra e mais na frente a gente vê a foto multiplicadora de referência, né? Então, como eu falei antes, ele vai usar uma lâmpada fluorescente de vapor de mercúrio e as fotomultiplicadoras vão medir a intensidade de luz que está chegando na amostra e a outra vai medir a fotoluminescência que está passando pela amostra, né? Os filtros, né, de interferência são seletores de onda, né, com aumento de onda. Então, temos aqui o instrumento, né, que mede fotoluminescência e notem que eles sempre vão medir a emissão da amostra a 90 graus da fonte de radiação. Porque se eu colocar uma amostra no feixe luminoso que excite o analito numa linha reta com a lâmpada de emissão, vai acontecer que essa emissão ela é para todos os lados, né? E quando eu for analisar o resultado, eu vou ter dificuldade de saber qual é a emissão da lâmpada e qual é a emissão da amostra, né? Por isso, essa configuração é observada. Vemos aqui um espectro florímetro, né? Que usa como fonte uma lâmpada de xenônio, que emite desde o ultravioleta até o visível. Esse é um equipamento não sei se a palavra certa seria melhor, mas completo. O espectrofluorímetro ele é mais completo do que o florímetro, né? Ele tem duas grades de difração, uma denominada de estação de absorção e outra de estação de emissão, que tem como a função, no caso, de excitação, né? E que vai selecionar, dentre todos os comprimentos de onda que a lâmpada emite, o comprimento necessário para excitar a amostra. E daí serão emitidos os comprimentos de onda e podemos medi-los na grade de emissão, que também tem duas fotomultiplicadoras para compensar a emissão, uma para compensar a emissão e outra para compensar a lâmpada. E nesse caso, podemos fazer tanto análises quantitativas quanto qualitativas. Essa é uma leitura de espectrofluorímetro, né, de excitação, fluorescência e fosforescência. Ler as informações provenientes desses aparelhos requer um conhecimento técnico básico necessário, né? Então, é mais ou menos assim. Uma vez determinado o espectro de excitação, podemos fixar, né, esse comprimento de onda e ir variando o monocromador de emissão, determinando o espectro emitido. E aí a gente vai obter no detector o comprimento de onda que mais emite em uma determinada amostra, né? Por exemplo, eu fixo a excitação em, sei lá, em 250 nanômetros, né? Esse comprimento de onda ele vai ficar fixado e eu vou observando tanto na fluorescência quanto na fosforescência, ou seja, na emissão, onde estão os meus
picos maiores de emissão, ou seja, é, onde, onde o meu material ele emite um comprimento de onda maior, né? E esses dados eles são importantes para aplicações em diversas técnicas, como a determinação de espécies inorgânicas, né? A formação de complexos fluorescentes e a determinação de espécies também orgânicas, como produtos de plantas, esteroides, vitaminas, como a gente viu anteriormente, sensores ópticos, né? Placas de sinalização, de segurança. Em vários lugares é muito comum essas baladinhas e tal terem essas placas que absorvem a luz quando é dia ou quando o ambiente está com as luzes acesas. E aí, quando se apaga a luz, né? Baladinha a gente sabe que é bacana que seja escuro. Essas placas, elas continuam acesas e aí bem sinalizadas, nesse exemplo aí, por exemplo, das escadas, de saídas, de extintores de incêndio. Então, ponteiro de relógio é bastante comum, tem muitos relógios, até populares hoje em dia, que tem ali uma aplicação fosforescente no ponteiro, onde se é possível ver a luz, as horas, no escuro. E a microscopia biológica e analítica, né? Nessa aí a gente vê uma foto de uma membrana de célula, né, de levedura, visualizada por algumas proteínas da membrana, né? Fundidas com marcadores, né, fluorescentes, RFP e GFP. A imposição da luz de ambos os marcadores resulta na cor amarela. Ficou cortado aí, desculpem. Mas notem que, a depender de composição, de estrutura, essas células, elas tiveram comportamentos diferentes. Elas absorveram e emitiram comprimentos de ondas diferentes. Vantagens e desvantagens, simplicidades, né, na obtenção dos dados, embora, como eu falei antes, a leitura dos dados requer um estudo, né, antes. Sensibilidade na detecção de impurezas opticamente ativas, é um método de análise não destrutiva, que significa que as amostras elas podem ser medidas e usadas para a calibração, por exemplo. Permite também mudar a concentração de portadores, doadores e aceitadores, né, pela meia largura das linhas de emissão. Ideal para seleção e testes de materiais fotoemissores. Porém, é insensível à contaminação na superfície do material. Ou seja, não existe restrição quanto ao tamanho e espessura da amostra e apresenta boa resolução espacial. Impurezas isoeletrônicas, como carbono, silício, fósforos, na maioria das vezes são impossíveis de detectar. Então, as impurezas opticamente ativas, os métodos são bem sensíveis. Porém, em impurezas isoeletrônicas, isso não acontece, né? A interpretação do gráfico é uma tarefa que requer habilidades pessoais, né, como eu já falei, dando margem, em alguns casos, de discrepâncias na análise. Então, pode levar aí a erros quantitativos bem graves, bem sérios, a depender principalmente da aplicação do estudo. Então, essas são minhas referências. Espero que tenha sido proveitoso e até mais.